Muito bem. E vamos nós para a nossa gravação. Ok. Oi, Mary, tudo bem? Olha só. Então, aqui temos nós com a nossa tela aqui, né? Bom, vamos lá então. Como eu tinha prometido para você, esse é o nosso vídeo com o resumo da aula passada. Eu te peço desculpa aqui, de novo, né? Estou lançando esse vídeo um pouquinho atrasado agora, no final da tarde do domingo. Mas, antes tarde do que nunca, né? Mas me desculpe de qualquer maneira. Bom, então aqui é o seguinte. Como você pode ver nessa tela aqui, a gente tem aquele formulário que eu apresentei na nossa aula passada. E eu até brinquei com você, eu falei assim, eu vou te mostrar uma ferramenta aqui que eu acho que vai te encantar. E depois no final da aula você confirmou que realmente tinha te encantado. Muito bem. Então, Mary, a questão é a seguinte. Vamos lá. Começando então com o nosso resumo. Essa ferramenta é uma ferramenta também faz parte do conjunto de ferramentas Google. Então, por exemplo, quando você tem a sua conta do Google lá, você tem Google Drive, tem YouTube, tem Google Meet e tem isso aqui, Google Forms. E o Google Forms, ele é um subconjunto, vamos dizer assim, ele faz parte das ferramentas. Como é que eu posso dizer isso? Ele é uma das ferramentas que estão integradas lá ao Google Drive. Quando você criar um form e você salvar, ele vai ficar salvo dentro de uma pasta lá no Google Drive. Vai ficar salvo no seu Drive. Muito bem. Então, rapidamente aqui, eu vou recapitular com você. Vou fazer uma navegação rápida aqui pelo formulário, repassando contigo tudo o que a gente viu. E depois, no próximo vídeo, eu já vou começar a construção de um formulário juntamente com você, para que você já possa se adiantar para a próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Formulário você pode usar para fazer um questionário para o teu aluno. Você pode, por exemplo, apresentar um tópico para ele novo, né? Um tópico gramatical, uma estrutura da língua, pode ser uma historinha, tem várias aplicações, né? Só ajustar meu microfone aqui. Tá. E aí, você também pode usar o formulário como uma prova. Você pode fazer um teste com ele, né? Você pode criar um formulário específico para ser como se fosse uma prova. E aí, uma ideia que me passa pela cabeça é que um dia durante a aula, você passa o link para ele e fala assim, então agora, a partir desse momento, você vai compartilhar a sua tela comigo e você vai fazer o teste sozinho. E eu vou acompanhar aqui com você fazendo o teste. Daí você pode desligar o teu microfone, desligar a tua câmera e ele fica com a tela dele compartilhada. É como se fosse uma prova mesmo. Imagina uma sala de aula, o aluno fazendo uma prova e o professor lá na frente, né? Então, você só desliga o seu microfone, só desliga a sua câmera para não atrapalhar. Ou então desliga só o microfone, mas deixa a câmera ligada para ele saber que você está ali. Bom, aí você pode decidir como você achar melhor. Então pode ser um teste, pode ser um questionário. E esse questionário que você criar para ele pode ser algo que ele pode fazer como tarefa ou ele pode fazer em aula com você. E aí você pode trabalhar com ele em duas situações diferentes. Uma em que você abre o questionário do teu lado e compartilha a tela com ele e vai fazendo perguntas oralmente para ele. Mas lembra que eu te disse que é muito importante que você passe o comando para ele o mais rápido possível, porque é importante que o seu aluno tenha essa interatividade, né? Então, num segundo momento, você pega o link do teu formulário e aí você passa para ele. Basicamente é isso. E aí, essas são as ideias que eu tive até agora, mas lembra que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, né? A grande questão, a grande sacada da aula online é que com todas essas ferramentas, a partir do momento que você passa a dominar a ferramenta, daí em diante é só uma questão de criatividade. Eu tenho certeza que professores mundo afora usam essa ferramenta das formas mais variadas possíveis. Bom, vamos lá então. Aqui nessa minha tela, eu tenho aqui um formulário, tá? E aqui ele está em modo de edição.
né? Ele está em modo design. Como você pode ver, ele tem as seções dele aqui, ó. Eu posso entrar em cada uma delas e fazer edições aqui se eu quiser. Tá? E aqui tem as minhas ferramentas que me permitem acrescentar novos elementos aqui a esse formulário. Eu posso também retirar alguns elementos. Então eu vou pincelar isso aqui com você, porque durante a construção a gente vai botar a mão na massa e aí vai ficar mais claro. Agora eu quero que você só tenha uma ideia. Então, um formulário normalmente ele é organizado por seções. Tá? Cada vez que você vê uma área dessa aqui em branco, separada da próxima, você está vendo seções. Tá? Então, aqui a gente tem a seção número 1, onde eu tenho um título. Aí eu tenho uma área aqui para captura do e-mail. E aqui eu tenho o meu primeiro vídeo. Depois vem a seção número 2, onde eu tenho aqui a pergunta. Depois eu tenho as alternativas. E depois eu tenho a seção número 3 com a próxima pergunta e as próximas alternativas. E assim vai. Até que eu chego no final. Depois da última pergunta. E eu tenho uma seção aqui que a gente pode chamar de uma área de consulta, uma área de revisão. Depois, quando nós formos construirmos o nosso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu estava dizendo para você, essa aqui é a minha área de design. E por ser a minha área de design, aqui estão as ferramentas que eu posso utilizar para acrescentar novos elementos. Então, por exemplo, olha só. Percebe que à medida que você rola para baixo, ela desce comigo. Tá? Por que isso aqui é legal? Olha só. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Ó. Então, só para ilustrar. A seção número 7 é a seção de encerramento aqui desse meu formulário. Mas eu vou querer acrescentar agora uma imagem, por exemplo, só para exemplificar. Tá? Então, eu estou aqui na seção final. Ó, como você pode ver, eu acabei de selecionar, então quando essa barrinha azul aparece aqui, significa que eu selecionei. Aí eu venho aqui e digo que eu quero acrescentar uma imagem. E aí o Google me dá essa opção aqui. Bom, Frido, de onde você vai pegar essas imagens, né? Então eu posso fazer um upload, posso tirar uma foto aqui usando a minha câmera, por exemplo. Olha só, a minha câmera está configurada agora, ó. Ele permite que eu use a minha câmera. Então imagine... me perdoe. Cometi uma falha aqui. Eu não vou poder usar a câmera porque eu estou usando a câmera, na verdade, aqui, né? A câmera está aqui. E eu estou fazendo essa gravação, por isso que não vai dar certo. Mas não tem problema. Mas eu posso também fazer uma busca por imagens no Google, tá? Desculpa. Então, olha só. Eu vou chamar isso aqui de Digital Class. Vamos fazer uma brincadeira com isso. Ó, Digital Classroom. Digital Classroom. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Ó. Então começam a aparecer imagens como essas daqui. Né? Então, eu gostei dessa imagem aqui, por exemplo. E eu vou inserir essa imagem aqui no final. Então, olha só o que acontece. Ó, então, no finalzinho do nosso questionário, eu acrescentei essa imagem aqui. Só para ilustrar, só para mostrar como é que a gente faria para inserir uma imagem. Eu tenho outras questões aqui de configuração que eu posso fazer e tal. Mas agora eu não vou me ater a isso. Eu vou me ater a esses detalhes quando a gente estiver construindo. Eu só quero voltar a mostrar para você, nesse primeiro vídeo, que é um vídeo de revisão, esse mapa em ação. Então tá. Então, desculpa. Esse formulário em ação, né? Desculpa, não é mapa. Estou com um mapa mental na minha cabeça. Então, olha só. Então, nesse ponto aqui, a gente deu uma olhada num formulário que eu criei, num form que eu criei, e eu mostrei para você como é que a gente faz a inserção aqui de uma imagem, só para ilustrar. Então agora eu quero mostrar para você como que a gente faz quando a gente quer usar esse recurso, esse documento aqui, né, com um aluno. Como é que eu faço isso? Então eu venho aqui, ó, tá vendo aqui no botão Send? Então eu clico aqui no botão Send. Aí eu venho aqui e peço o link. Aí ele gera esse nome gigante aqui. E você vai pedir para que isso aqui seja encurtado.
tá? Ele encurtou para ficar pequenininho. Aí tu copia isso aqui. Aí você vai lá no WhatsApp, por exemplo. Pode ser no WhatsApp, pode ser por e-mail. Aí você vê qual que é o melhor recurso para você, tá? Então você vai lá, pega o endereço do teu aluno. Vou pegar uma segunda conta que eu tenho aqui. E aí você vem aqui e cola. E lá foi para o seu aluno. Bom, o seu aluno, ele recebe isso e ele dá um clique aqui, ó. É isso que eu quero que você veja. Quando ele dá esse clique, o formulário aparece para ele. E o formulário aparece para ele agora num formato não mais no formato de edição, mas na forma de um formulário mesmo, de um questionário que eu vou responder. Então, vou inventar um e-mail aqui, porque hoje eu já usei um pouquinho o teu e-mail só para fazer um teste, então eu vou imaginar que existe uma mary2@gmail. Então, olha só. Então, quando ele clicou no WhatsApp, naquele link, esse formulário abriu para ele. E aí ele colocou o e-mail dele, porque veja que aqui está escrito que o e-mail ele é importante, ele é requerido. Se você não colocar, o formulário não avança, ele não vai para a nova sessão. Aí na primeira sessão o aluno tem um vídeo que ele assiste. Hi there, welcome to another video lesson. Today about past simple. Do you think it's important to learn how to use the Essa past? primeira parte aqui Well, I do. I learned that lesson a long time ago. Once a student of mine said to me, "You know, teacher, I think that the past is very present in our lives." And I just love that. Through a very short, simple story. The Writer and the Wizard. J.K. Rowling was born in England in 1965. Começa o vídeo. She loved reading and wrote her first story, Rabbit, when she was only... E para fins ilustrativos eu vou parar aqui, porque é só isso que a gente vai explorar desse vídeo. Bom, chegando nesse ponto, imaginando agora que o meu aluno tenha assistido tudo, né? Então você fez um questionário bastante extenso, cobrindo todo o vídeo. No meu caso aqui, imagina que eu já tenha assistido o vídeo todo e aí eu vou para esse questionário. Então ele clica aqui, Next. E agora, chegando nesse ponto, o questionário, depois dele ter colocado o e-mail dele e ter assistido o vídeo, o questionário leva ele para a primeira pergunta. E aí, aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu criei isso aqui, o meu objetivo era testar com o meu aluno duas coisas. Uma era a compreensão da história, ou seja, listening comprehension. Eu quero saber se ele ouviu, se ele entendeu a história e se ele sabe responder as perguntas com relação ao contexto da história. Mas eu também quero saber se ele não está cometendo erros didáticos. Eu também quero saber se ele não está cometendo erros gramaticais, né? Então, por exemplo, olha só. Eu faço essa pergunta aqui, ó. Was she born in America? E a resposta não é positiva, claro que não, porque no vídeo a gente aprende que ela nasceu na Inglaterra. Então a resposta para isso aqui é negativa. Mas vamos supor que ele não prestou atenção direito, né? De qualquer forma, o livro Harry Potter é uma história em inglês e ele acha que essa resposta aqui está correta. E ele vem aqui e coloca algo do tipo Yes, I did. Bom, quando ele faz isso, ele comete um outro erro, né? E qual é o erro que ele comete? Olha só, quero mostrar bem rapidinho aqui para você. Qual é o erro que ele comete? Vou usar essa ferramenta aqui para dar um highlight aqui, ó. O erro que ele comete é o seguinte. Vamos lá. Olha só. Aqui é uma pergunta com o verbo to be. Was she born? Então significa que se eu utilizo na minha estrutura de resposta o auxiliar did, significa que eu estou realmente perdido com relação à estrutura. Então, o que isso significa para mim, professor? Significa que esse meu aluno, ele não está bem com relação a essa estrutura. Então, o que eu faço? Quando ele clicar no Next, note que ele não vai para a pergunta número 2. Ele vem para uma seção que existe no meio do formulário. É isso que eu queria mostrar para você. Então eu vou voltar para o formulário aqui agora.
Aqui, ó, vou cancelar isso aqui, que agora eu já peguei o link, né? Então, olha só, meu formulário tem lá as questões, e lá no final, antes da sessão 7, que eu chamei de encerramento mesmo, a sessão que fecha o formulário, eu coloquei uma área aqui. E essa é uma área onde você pode colocar um link para uma outra página que tem explicações daquele tópico gramatical de novo, ou podem ser vídeos que explicam aquele tema. Porque a ideia é que o teu aluno possa ir para esse lugar e depois voltar para a sessão. Então aqui, por exemplo, ó, aqui tem um erro de spelling. Né? Eu cometi um erro quando eu estava escrevendo isso aqui, ficou backwards aqui. Né? Então aqui, por exemplo, o certo é eu colocar isso aqui em capital letters, né? Então assim, ó, then go back to the exercise. Porque daí, o que acontece? O que a gente quer? Vou colocar esse cara aqui para baixo, para ele não me atrapalhar. Ó, então eu volto para cá, para aquele formulário, né? Ó, o meu aluno, ele tinha chegado nesse ponto aqui, né? Onde ele clicou no Next e o Next levou ele para esse lugar, onde ele pode assistir um vídeo com aquela explicação, ou pode assistir um vídeo aqui na página diretamente. Bom, nesse caso específico aqui, o que eu fiz foi o seguinte, eu simplesmente coloquei um link para o mesmo vídeo que ele assistiu no começo desse formulário aqui. E aí eu coloquei um temporizador no vídeo que joga ele direto para aquele ponto do vídeo. The Writer and the Wizard. J.K. Rowling. Percebe que o vídeo não começou do comecinho, ele começou aqui em 47 segundos. Isso foi proposital, fui eu que fiz isso, fui eu que programei. Isso é muito simples, é só colocar aqui um itemzinho a mais aqui no endereço, você vai aprender a fazer isso também, é super fácil, tá? Então, aqui o meu aluno foi enviado para o vídeo de novo. Percebe que o vídeo abre numa aba ao lado, ele assiste o vídeo aqui. Aí ele pode parar esse vídeo como eu parei, ele volta para cá. E aí, quando ele volta para cá, a ideia é que ele volte para a questão onde ele parou. E aí ele está aqui nessa questão. Ah, tá legal, então olha só. Bom, então na verdade ela não nasceu nos Estados Unidos e eu estava errando na estrutura, né? Então a resposta correta era essa daqui. Muito bem. Bom, e agora, como ele já assistiu aquele pedacinho ali mais uma vez, ele provavelmente já está mais seguro. E aí ele vai para frente. Dessa vez, como não existe um erro gramatical estrutural na resposta dele, ele vai para a próxima pergunta. Was she born in Canada? E aqui ele já sabe que ele não vai colocar isso aqui. E aí ele tem essas duas opções. E nesse ponto, mesmo que ele coloque uma resposta errada, aqui eu permito que ele siga em frente. Porque agora eu quero que ele seja testado quanto à compreensão. Porque se ele não compreendeu direito, e ele não entendeu que ela nasceu na Inglaterra, eu quero que lá no final a gente possa, que ele possa ver isso quando ele chegar ao final do questionário, ele ver que ele errou essa questão, porque depois ele pode fazer de novo também o questionário inteiro, assistir todo o vídeo. Aí eu só coloco ele para aquela área de revisão lá estrutural, quando ele comete esse erro estrutural da pergunta aqui, na resposta aqui, né? Aí ele vai para a próxima. Muito bem. Aí aqui, was she born in Australia? Daí vamos supor, né, que ele cometa o mesmo erro. Tá? Ele não prestou atenção. Agora ele já sabe que pela estrutura ele não pode colocar essa daqui. Mas ele já esqueceu que ele acha que ela nasceu no Canadá e está achando que ela nasceu na Austrália também. O aluno está meio perdidão. Mas tudo bem, ele vai perceber tudo isso na hora que aparecer a correção para ele. Ele vai para a próxima. E aí, aparece essa pergunta para ele. Então tá. Where was she born? Então onde é que ela nasceu? E aqui, perceba que as respostas são sempre a mesma, England, mas todas as outras têm questões de erros estruturais. Então a razão pela qual eu fiz isso é para que se ele clicar em qualquer uma dessas duas aqui, em que ele comete um erro de estrutura, quando ele avança, volta ele para a página de revisão. A explicação está aqui, ó. Existe uma área aqui que ele pode acessar para revisar esse conceito. Bom, muito bem.
imaginando que ele assistiu, ele foi para a página de revisão, então ele volta para a pergunta número 4, corrige, e aí ele avança. Aí ele vai para o final do formulário. E aí, quando ele clicar aqui, ó, submeter, olha o que vai acontecer. Então essa mensagem, ela é enviada para minha conta do Google Drive, né? E agora eu recebi, né? Eu que criei esse formulário, recebi uma resposta dele. E ele, nesse ponto aqui, ele pode rever a sua nota, né? O que ele acertou, o que ele errou. Então ele clica aqui e o formulário mostra para ele. Olha só, então imaginando que existe essa Mary 2 aqui, né? Então a Mary 2 foi quem respondeu. Ela acertou a primeira, errou a segunda, errou a terceira, e na quarta, depois de revisar, ela acertou. Aqui aparece, né, só essa área de revisão, porque isso aqui ficou lá no formulário, isso vai aparecer de qualquer maneira. E aqui termina o formulário. Então as respostas vão aparecer aqui em cima. Então tá. Bom, e aí eu acho que é muito legal, né, se você imaginar. Porque olha só que legal. Olha quanta coisa o meu aluno pôde ver. Ele pôde assistir o vídeo, ele pôde responder as perguntas, e quando ele respondeu errado, ele teve a oportunidade de ir para uma área de revisão e assistir vídeos que podem ajudá-lo a entender melhor a história e entender aquela estrutura que ele está usando incorretamente. Muito bem. Então, uma vez feito isso, aqui encerrou, né? O meu aluno ele já fez o que ele tinha para fazer. Eu pulei uma parte aqui no finalzinho em que você tem duas opções ali que você pode, naquele momento, responder o formulário mais uma vez, né? Se você quiser, o aluno pode fazer isso. Mas a gente não usou isso aqui agora. Então eu vou deixar para mostrar isso quando a gente estiver desenhando, projetando o nosso formulário de aula. O que eu quero mostrar para você agora é o que acontece lá do lado do criador. Então agora nós temos 9 respostas desse formulário que eu criei. Então, a Mary, professora, né? Então o professor que criou esse formulário e aplicou aos seus alunos, ele pode vir aqui agora. E assim, ó, vamos imaginar que ele já tinha olhado as primeiras 8 respostas e hoje um 9º aluno respondeu. Ele quer saber a resposta do aluno de hoje. Ele vem aqui direto para o número 9 e ele vê assim, quem respondeu aqui foi a Mary 2, né? Muito bem. Como é que ela foi? Ela acertou a primeira, mas ela errou. Pô, ela errou bastante. Foi 50% de acerto. Então, eu acho que vou mandar uma mensagem para ela, vou pedir para ela fazer de novo, ou de repente a próxima aula já começa a próxima aula fazendo uma revisão disso aqui. Percebe? Percebe, professor? Né? O poder dessa ferramenta? Eu acho muito legal. E aí, se eu clicar aqui, né, nesse botãozinho aqui, ele me abre uma planilha do Google Sheets, que é a versão Google do Excel, né? É uma planilha de um spreadsheet, né? E aqui você tem a data, né, em que esse aluno respondeu, você tem um e-mail dele, você sabe quem que foi e você sabe quais são as respostas dele. Bom, e aí, de novo, né, eu volto a tocar nesse assunto, né? Eu acho que é fascinante, porque eu acho que é uma ferramenta que dá muito poder para o professor. E ela é 100% gratuita. E com isso a gente revisou e a gente deu uma consolidada aí no conteúdo da nossa aula passada. O vídeo acabou sendo um pouquinho extenso, mas eu acho que vale a pena porque, afinal de contas, eu acho que eu consegui ir bem pausadamente explicando passo a passo. Assista esse vídeo então, ele vai ter no máximo 25 minutos, eu acho que daí dá para assistir aí pelo menos umas 2 vezes só para consolidar esses pontos. No próximo vídeo eu começo a construção do nosso formulário. Tá ok? Então vamos lá.